Muitas vezes, a gente pensa que as bênçãos de Deus precisam ser grandes, visíveis, extraordinárias. Como se a graça de Deus só pudesse ser reconhecida em algo que chama a atenção. Mas nem sempre é assim. Às vezes, as maiores bênçãos chegam em silêncio, de forma discreta, simples, suave, e justamente por serem tão simples, quase passam despercebidas. Hoje eu quero te mostrar 5 bênçãos silenciosas que talvez Deus já tenha colocado na sua vida e talvez você ainda não tenha percebido. Respira fundo por um instante, porque antes de pedir mais, talvez Deus queira abrir os seus olhos para aquilo que já está aí. A primeira bênção é a paz no coração. Não é uma vida sem problemas. Não é um caminho sem dor. É aquela paz que permanece mesmo quando nem tudo está resolvido. Existe uma diferença entre alegria passageira e paz verdadeira. A alegria muitas vezes depende do que acontece fora. A paz de Deus nasce dentro. E isso é precioso. Porque há pessoas que têm muito, mas continuam inquietas, têm respostas, têm recursos, têm reconhecimento, mas não conseguem descansar por dentro. Então, se hoje o seu coração ainda consegue respirar em Deus, mesmo em meio às lutas, não despreze isso. Essa paz é graça, é cuidado, é presença de Deus. A segunda bênção é o pão de cada dia. Talvez sua refeição hoje tenha sido simples, talvez tenha sido rápida, sem cerimônia, no meio da correria. Mas ainda assim foi provisão. Quando rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, lembramos que até o que parece comum é dom. Ter o alimento de hoje, ter água, ter o necessário para continuar, tudo isso é misericórdia concreta. Às vezes a gente se acostuma com aquilo que recebe todos os dias e, sem perceber, deixa de agradecer. Mas quando o coração volta a agradecer, ele também volta a reconhecer o amor de Deus nas pequenas coisas. A terceira bênção é ter alguém com quem contar. Talvez não sejam muitas pessoas. Talvez seja apenas uma. Mas, se existe alguém que escuta você de verdade, alguém que se importa, alguém que permanece, isso é uma bênção. Em um tempo em que tanta gente vive cercada de barulho, mas vazia de vínculos reais, ter uma presença fiel na caminhada é um presente do céu. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que Deus colocou na sua vida para lembrar que você não está sozinho. Valorize isso. Às vezes, uma das formas mais concretas do cuidado de Deus é justamente uma presença humana ao nosso lado. A quarta bênção é acordar para um novo dia. Parece simples, mas não é pequeno. Abrir os olhos pela manhã é receber mais uma oportunidade, mais um recomeço, mais uma chance de amar melhor, de pedir perdão, de recomeçar por dentro. Nem todo dia começa leve. Às vezes, a alma acorda cansada. Às vezes, o coração já desperta apertado. Mas até nesses dias, a vida continua sendo um dom. Se você acordou hoje, há propósito, há caminho, há graça sendo derramada sobre a sua história, mesmo que você ainda não consiga ver tudo com clareza. Deus ainda está escrevendo. A quinta bênção é a fé que ainda permanece em você, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo ferida. Se ainda existe em você um desejo de rezar, uma esperança silenciosa, um olhar que se volta para Deus no meio da dor, a fé ainda está viva. E isso é uma grande bênção, porque a fé não elimina todas as lutas, mas ilumina o caminho dentro delas. A fé nos lembra que a dor não é a palavra final, que a noite não dura para sempre e que Deus continua presente, mesmo no silêncio. Talvez você não esteja forte como gostaria. Talvez sua oração hoje seja curta. Talvez suas palavras estejam misturadas com lágrimas. Mas, se ainda existe em você esse pequeno movimento em direção a Deus, isso já é sinal de graça.
A fé pequena, quando é sincera, tem um valor imenso diante do Senhor. Então, volta comigo ao início. Talvez você esteja esperando uma grande mudança para se sentir abençoado. Talvez esteja esperando algo extraordinário acontecer para reconhecer a mão de Deus. Mas pode ser que Deus já tenha derramado bênçãos sobre a sua vida de forma silenciosa. A paz que sustenta, o pão de cada dia, uma presença fiel, mais um amanhecer e a fé que ainda não se apagou. Se você tem ao menos uma dessas bênçãos, você não está esquecido. Deus continua cuidando de você. E talvez hoje o seu coração só precise disso. Parar um instante, respirar e perceber que a graça de Deus ainda está aqui. Oração final. Senhor, abre os meus olhos para reconhecer as bênçãos silenciosas que já colocaste na minha vida. Livra-me da pressa, da comparação e da ingratidão. Dá-me um coração manso, atento e confiante, que eu saiba te perceber nas pequenas coisas e te agradecer até pelo que parece simples. Amém. Fechamento. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários uma palavra de gratidão. Pode ser apenas: Obrigado, Senhor.